Enquanto você entender que tá bom pra mim, mas não tá bom pro cara, ou vice-versa, tá bom pra ele e não tá bom pra mim, não tem negócio. Não fechou ainda. A conta não fecha. Então, assim, tem que ser bom pra todo mundo. E isso eu fui aprendendo, fui ganhando experiência e, e foi o que me trouxe até aqui. E olha só, eu me lembro que no momento da fusão, depois de acordados ali os papéis, as participações de cada um, a estrutura societária ficou super bem desenhada. Os advogados que participaram dessa Sim. transação, inclusive, Felipe, logo, logo quero muito conversar com você aqui um dia para a gente falar dessa história e de algumas outras. A estrutura da formatação de uma nova empresa, Sim. com as holdings familiares participando, onde vocês fizeram uma mescla com o conselho, deixando o CEO aqui, o espelho no conselho, o diretor de operações aqui, o espelho no conselho, pulverizando as responsabilidades, as autoridades. Isso tudo pareceu lá atrás que funcionaria muito bem, com boa vontade de todo mundo. E assim, os resultados que a gente vem vendo parece que funcionou mesmo. O que você me diz daquela estrutura de distribuir poder e responsabilidades para cada um de um lado, mas todos em prol do mesmo objetivo? Como é que é isso? O Brian, aí vai muito do alinhamento entre os sócios. A gente tomou um risco muito grande. Porque, assim, eu não conhecia o Cleverson. Eu tinha ido pra China com o Cleverson em 2019, eu passei uma semana com ele e era isso que eu conhecia. Mas o que eu falava pra ele era: a oportunidade tá na mesa. Ou a gente vai. Ou seja, foi quase que a gente já casou antes de ter o namoro, sabe? A gente já foi e, cara, vamos fazer a fusão porque o negócio tá passando, a oportunidade é agora, você precisa, eu preciso, vambora. Então, assim, tomamos um risco. E graças a Deus deu certo. Então, não posso dizer que pra todo mundo vai dar certo, mas é o que eu falo. A vida, às vezes, tem horas que. Eu não sei, tem horas que você tem um feeling de que aquilo vai dar certo, de que não vai. Eu acho que o coração conta muito no momento como esse. E não o meu. De todos os sócios, do meu pai, do meu tio, do Cleverson. Pro Cleverson também não foi fácil. O Cleverson nunca teve sócio na vida. Eu tinha sócio. Então o Cleverson falou pra mim: ele falou, cara, você tá me propondo uma coisa que a partir de agora eu vou ter que eu ia falar pedir bênção, mas não é isso. Mas eu vou ter que conversar com alguém pra tomar. Sim, a partir de agora você vai ter que conversar. Todos vocês, né, Todos, inclusive. todos. Não, mas é que a Pita a gente já tinha sócios. Então a gente já tinha o entendimento da sociedade. O Cleverson nunca teve. Então, assim, pra ele foi ainda mais difícil. Mas deu super certo. Lógico, a gente tem discussões, de novo, discussões saudáveis, né? A gente tem discussões, a gente tem. Nem sempre as ideias batem, mas a gente se respeita, a gente vai com calma, a gente vai. Não, vamos aqui. Não, você não tá satisfeito aqui, não. Vamos testar outro lado, então, vamos por aqui. E é isso. Eu sempre gosto de comentar aqui nesse podcast que todas as empresas devem estar preparadas a todo tempo para uma potencial transação. Seja uma fusão, seja uma venda minoritária de participações para poder crescer, seja inclusive a venda da empresa, mas está Sim, preparado sempre. Uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: você, como complicador, ainda tinha um sócio, ainda tem sim, sócios estrangeiros, sim. desde a montagem da empresa lá atrás. Como é que é isso? Isso favorece, de certa forma, considerando que eles também têm um advisor super estratégico do lado de lá, Sim. como é que tudo isso contribui para o negócio? Está sempre organizado e pronto para um movimento, ao invés de atrasar as coisas. Porque tem muita gente que fala, poxa, ter sócio é um saco, ter um advisor é um saco, ter que prestar contas, eu não quero prestar contas. Existe um mantra de muito empresário que fala: deposita o dinheiro na minha conta, investe em mim, confia que você passa de ano no Sim. final. Como é que é isso para vocês? Porque me pareceu que ter o sócio estrangeiro e ter um advisor deal maker ali, um pro deal, isso favoreceu o movimento ao invés de atrasar. Eu queria que você desmistificasse um pouco isso para quem está nos ouvindo hoje aqui. O Brian, é assim, a empresa, você cresce numa velocidade, né? Quanto mais você cresce, mais você precisa de capital de giro, mais você precisa de investimento. E tem muita gente que se perde aí. Então o cara começa a crescer e aí ele fala, não, vou investir em equipamento, vou investir não sei o quê, e ele esquece que ele compra ali matéria-prima com 30 dias, ele vende a 45, 60, ele começa a enrolar em fluxo de caixa, começa a pegar dinheiro em banco, e aí acontece de muita empresa quebrar.
Eu acho que um processo de M&A é um processo que acelera crescimento. Então, você vender parte da sua empresa para um acionista externo, você fazer uma fusão, que no caso da minha complementou portfólio, canal, etc. Ou até você vender 100% da sua empresa, se for o caso. Mas eu como empresário, eu penso assim, poxa, para vender 100% da empresa, que seja para a empresa crescer, que seja para o bem da empresa, entendeu? Então, eu acho que qualquer processo de M&A que você passe, o empresário está buscando o bem da empresa, está buscando acelerar crescimento, porque tem uma injeção de capital externo. No nosso caso da fusão, não teve. Foi complementariedade, ninguém colocou dinheiro. Que a Mas gente... você deixou de investir uma grana por ter uma fábrica espetacular. Exatamente. Eu fiz a fusão porque eu ganhei toda ali a capacidade produtiva que a Reale Júnior tinha. Ele ganhou toda a capacidade produtiva em outros itens que eu tinha e que ele nem pensava em investir. Então, assim, foi um ganha-ganha para todo mundo. Só que, assim, você tem que abrir mão do caminhar sozinho. Então, é uma questão de escolha. Você tem direito de caminhar sozinho. Só que você vai demorar muito mais para crescer do que crescer como a gente cresceu. Nós crescemos nos últimos 4, 5 anos 75%. Então, o primeiro ano já foi 80%, o segundo 40%. Peraí, 75% ao ano. Não. O faturamento das duas empresas somados de 2021 até agora, a gente cresceu 74%, 75%. É que o primeiro ano foi um estouro. Foi 80%, depois 40%, depois 30%. O percentual foi caindo porque agora a nossa capacidade produtiva está muito mais tomada. Então a gente tem um crescimento, quando você compara, assim, super expressivo, muito acima da média de mercado. Nós somos uma empresa com baixíssimo endividamento, até por conta da situação do Brasil, da taxa de juros, está muito caro tomar crédito. Então você fala assim, pô, tá caro pegar dinheiro do banco. Geralmente o empresário não tem lá uma poupança com 10 milhões para investir no negócio dele, né? Já tá tudo na empresa. Tá caro para eu tomar crédito. Como é que eu vou crescer? Você tem duas opções. Ou ficar parado e falar, putz, deixa eu ver o que vai acontecer, essa questão política, tarifaço, não sei o quê. Ou você fica parado esperando, né, a crise passar para depois falar, vou voltar a crescer. Ou você tem que ter algum... Eu não gosto de ficar parado. O meu pai sempre falou para mim que se a gente não tá crescendo, tem alguém crescendo. Se a gente não tá crescendo, tem alguém crescendo. Então, se você não tá crescendo, basicamente você tá regredindo. Nesses 5 anos de fusão, a gente nunca chegou perto de ter um ano negativo, que a gente não crescesse. Esse ano é o primeiro ano que a gente está olhando, falando, opa, vamos com calma, vamos crescer a inflação, justamente por causa disso. Tá duro tomar crédito, tá duro conseguir dinheiro para investir. E é um ano de muita incerteza, de novo, política, a gente está vendo essa crise que está acontecendo, taxa de juros altíssima, então a gente está pé no chão. Eu tive a oportunidade de viver alguns momentos assim inesquecíveis com vocês, porque fomos aí contratados para poder compatibilizar interesses e tivemos que opinar, inclusive, se você lembra bem, sobre a proporcionalidade das participações na nova empresa. E eu me lembro que no dia onde a gente posicionou o nosso trabalho, os dois olharam feio para mim e falaram, pô, não concordo, não concordo. Falei, bom, coloquei a bola no lugar certo. Sim. E saindo da sala, voltei meia hora depois, vocês tinham se entendido justamente naquela proporção. Eu queria que você falasse um pouquinho do seguinte: discutir, negociar interesses é algo que é sempre possível, respeitosamente, como você falou, não é? Porque muitas vezes pode parecer o seguinte, não, são sempre dilemas, é sempre esquerda ou direita, tudo ou nada, ou desce ou segue. E eu percebi que vocês tiveram uma convivência intensa, dois titãs, eu mediando, tentando colocar tudo debaixo do mesmo guarda-chuva, mas sempre respeitosamente se posicionando. Sim. É a tua forma de negociar? O que você diria para quem hoje pensa em ter um sócio de fora, seja um investidor, seja um outro? Como é que é essa questão dos interesses? Você consegue negociar? Ô, Brian, sim, consegue. Eu acho assim, quando você entra numa negociação, principalmente da sua empresa, que muitas vezes, no nosso caso, a empresa familiar é a nossa vida, é a vida da nossa família, do Cleverson também. Você entra ali com 10 solicitações na negociação. Você fala, não, eu quero 10 coisas. Só que você tem que entender o que você não abre mão. Cara, isso para mim é inegociável. 1, 2, no máximo 3 coisas são inegociáveis.
Ok, do outro lado, o outro lado tem que entender, ó, isso aqui pra mim é inegociável, tá bom, aqui são os meus pontos inegociáveis. E os outros? Vamos entrar num acordo? Então é um jogo de... É o momento de você mostrar o que é inegociável, mas é o momento de você também falar, cara, ou eu cedo, ou não vai sair negócio. Porque numa negociação dessa, que envolve a vida de novo, você não tá negociando uma casa, um imóvel, um carro, né? Que você fala, eu vou baixar 2%, eu vou baixar 3%, dá o desconto. Às vezes você briga por causa de 2, 3 mil reais e você não... Cara, eu tô negociando a empresa, eu tô negociando a nossa vida, a vida dele. Então, eu acho que tem, como eu falei, vão ter pontos que são inegociáveis para você, mas o resto você tem que discutir. E tem que chegar num consenso, porque você fala, cara, se... E tem que ter um respeito, né, nessa negociação, Braia, porque se na sua primeira negociação com seu sócio não tem respeito, Verdade. não tem sociedade. Então, assim, eu era um cara ali, naquele momento, que eu era 100% pró-negociação.